Muito bom ter você aqui. O seu nome já diz algo muito forte, né? Vitória. E eu sei que você teve grandes vitórias, né, nos últimos meses, né, em relação a essa sua jornada de se tornar enfermeira nos Estados Unidos. E a Vitória vai contar como foi que ela conseguiu essa façanha de se tornar uma registered nurse nos Estados Unidos da América. Então, Vitória, se apresente, né? Qual a sua área de atuação, onde você mora, para que as pessoas possam entender um pouquinho do seu background e você contar, assim, como foi a sua decisão de iniciar esse processo, de querer se tornar uma enfermeira nos Estados Unidos, quais foram os motivos que te levaram a isso? Moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Eu cresci no interior, bem interior mesmo, onde tem cavalo, sabe, passando na rua. Eu não sabia o que fazer no terceiro colegial, então eu ganhei uma bolsa de técnico de enfermagem. Não tinha dinheiro, então eu vendia desenho para pegar o ônibus e para poder estudar, enfim. E eu sabia que para mim fazer a minha graduação aqui no Brasil, eu ia precisar trabalhar. Sim. Então também já foi tudo muito suado. Graças a Deus, né, trabalhava em 2 empregos, fiz minha faculdade e foi a mesma coisa. Antes de eu ter o meu Corém de enfermeira, antes de eu acabar a graduação, consegui ser promovida no meu trabalho, e foi mais ou menos na mesma época em que eu procurei e achei a Lorena. Porque quando a gente já trabalha na área há muito tempo, a gente percebe algumas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, né. Uhum. Então eu já vinha trabalhando em 2 empregos como técnica de enfermagem há 5 anos para mim poder fazer uma graduação. Então quando eu conheci você, que eu via você falando da forma com que a gente é valorizado, né, nos Estados Unidos, Sim. eu falei: "Não, eu preciso saber como que isso funciona". E eu nem tinha o Corém ainda, eu nem tinha terminado a faculdade ainda, na verdade. Uau! Eu não Então sabia eu disso, que você, quando você iniciou, você era recém-formada, recém-graduada. Mas eu sou da turma 1 e a turma 1 começou eu nem tinha terminado a faculdade. Uau, Vitória, você entrou então nessa já assim: "Quero me graduar, pegar meu diploma e já vou embarcar nessa jornada aí". Isso aí. E aí eu precisei fazer tudo com calma, porque eu lembro que você falava: "Não, gente, você desenha tudo pra gente, Lorena, mas a gente é tão teimoso que a gente quer mesmo você desenhando pra gente, a gente pensa que não, vai dar certo". Aí me formei, fui promovida, comecei a trabalhar. Eu comecei numa angústia terrível, porque eu sempre na época eu estava trabalhando na UTI neonatal, é uma preocupação, nem tinha validado o diploma ainda. Só vou conseguir sponsor se eu trabalhar, com adulto. Já começou por aí, né, o Mas desespero. nessa época aí você falou que você começou a trabalhar, você já estava como enfermeira ou como técnica ainda? Fui promovida como enfermeira. Entendi. Você estava como técnica nessa mesma UTI, como técnica, e depois você foi promovida a enfermeira no mesmo local de trabalho? Sim, isso, Uhum. Na mesma unidade? na mesma unidade. Mas aí, graças a Deus, eu tive todo o suporte de vocês, porque como foi importante, né. E eu estava numa situação muito ruim, porque foi muito estressante para mim ter que trabalhar em 2 empregos e fazer faculdade. Então eu estava precisando muito de ajuda psicológica mesmo. E eu estava fazendo acompanhamento psicológico. E eu cheguei num ponto em que eu falei: "Talvez a enfermagem não seja para mim". Porque se eu tô ficando instável dessa forma, ficando sobrecarregada para mim poder trabalhar, para mim poder pagar a faculdade, então talvez isso não seja para mim. Então eu tive o ato de te conhecer como uma salvação. Eu não queria que eu desenvolvesse algum outro tipo de doença por conta do meu trabalho. Então, quando eu percebi que eu poderia ser enfermeira, eu poderia ser valorizada, eu poderia ter uma vida também, mesmo que não fosse aqui no Brasil, eu falei: "Nossa, a gente é muito entregue, né, à profissão, a gente se entrega muito". Então, quando você trabalha num lugar que não te valoriza o suficiente, e você percebe que mesmo os seus colegas, por mais genuinamente inteligentes que eles sejam e competentes, eles também não são valorizados, isso faz com que você pense: "Poxa vida, eu gosto tanto do que eu faço, mas como que pode eu gostar tanto disso e isso me deixar doente?". Percebi que através da validação do diploma e a imigração talvez fosse uma solução para que eu conseguisse continuar trabalhando de uma maneira saudável. Qual era seu nível de inglês nessa época? Porque muita gente, quando descobre ou quando
né, a informação chega para as pessoas, elas têm essa dúvida, né, monstruosa de o inglês, o tal do inglês. Como é que eu vou validar o meu diploma se eu não tenho inglês ainda? Eu era B1, Aham. depois de estudando 4 anos de inglês, eu ainda era B1. Então, quando eu percebi, eu falei: "Não, eu vou usar o inglês para mim trabalhar nos Estados Unidos". Eu evolui muito, assim, e foi uma coisa que eu procurei espontaneamente. Então, eu parei de fazer aquele cursinho, que eu percebia que não estava me levando a lugar nenhum, e comecei a estudar, 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 e comecei a falar, 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 mesmo que eu falasse sozinha, e isso me ajudou. Para você, o inglês era um medo? Eu acho que o meu medo de não conseguir trabalhar naquilo que eu mais amo, não se comparou ao meu medo do inglês. Aham. Eu tinha tanto um desespero dentro de mim de precisar mudar de profissão, então, às vezes, de evoluir para algo pior, que eu falei: "O inglês, eu vou superar isso, como eu já superei tantas coisas". Seu diploma, você lembra a equivalência que você recebeu? Bacharel, BSN. Bacharel. Você precisou estudar alguma matéria, Vitória, para você ter o seu diploma de bacharel nos Estados Unidos? Não, só a matéria da paciência. Muita gente acha, né, fala assim: "Meu Deus, como é que meu diploma do Brasil ele vai ser válido nos Estados Unidos?", né, colocam isso como uma grande, assim: "Ai, os Estados Unidos, será que vai aceitar os meus documentos? Será que vai ter a equivalência do meu diploma? Será que os meus estudos valem lá também?". Sim, o seu estudo, você que está chegando aqui agora, você que não entende nada do processo, o seu diploma vale ouro nos Estados Unidos. Seu diploma do Brasil, ele é equivalente 100% ao bacharel também aqui. Tá? Então, sem precisar você complementar a carga horária, sem precisar estudar, a Vitória teve o diploma dela reconhecido para que ela pudesse, então, seguir na jornada de se tornar uma enfermeira aqui nos Estados Unidos. Então, você comprou em agosto e em abril o seu diploma foi reconhecido, você teve a sua equivalência. E aí surgiu, né, a próxima etapa, né, que era a etapa de você se tornar enfermeira nos Estados Unidos. Como foi para você esse processo de estudo e tudo mais, de você conseguir a sua licença profissional? Você já é Registered Nurse nos Estados Unidos? Eu sou. Mas eu falo que a questão da paciência, ela vem junto da perseverança, né. A paciência sozinha, ela já tem um grande valor, mas você persistir, você não desistir dos seus sonhos, ele é muito importante. Minha filha foi a primeira aluna da minha faculdade a reconhecer o diploma, no interior. E mesmo assim eu percebi que isso não era um impedimento, que o impedimento se existia algum impedimento, ele estava dentro da minha cabeça. Aí eu comecei, eu preciso estudar para inglês, eu preciso estudar para inglês. Aí começa, né? Ele dá uma assustada na gente, justamente por conta do idioma. Muitas vezes não conseguem passar de primeira, mas que isso também não significa nada. As tentativas não é algo que vai, colocar no seu currículo, não é algo que vai ser perguntado na sua entrevista de trabalho. Quantas tentativas você fez? Para quem está chegando aqui agora também talvez não entenda, mas o NCLEX é uma prova da licença americana de enfermagem, então todo profissional, seja estrangeiro ou até mesmo um enfermeiro americano que se gradua aqui, que quer trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos, precisa passar por essa prova, né? É uma prova mesmo da profissão, tá? A Vitória está falando exatamente sobre isso, que existe um preparo que você precisa fazer para essa prova, mas que mesmo que você não consiga, né, o seu PAS de primeira, você pode tentar outras vezes, né? E isso não vai ser impeditivo para o seu processo, nem vai ser colocado em uma situação de entrevista ou com quantas vezes, né, você fez a prova e tudo mais. Então isso não faz a menor diferença. Americano que fez a faculdade nos Estados Unidos que não passa de primeira. Você vê Não como que passa a de gente é segunda, não doido? passa de terceira, não passa de quarta, e a gente tem aí centenas de enfermeiros brasileiros passando de primeira, não é? Então, assim, o que mostra que muitas vezes não é o idioma que vai fazer você a total diferença de você passar ou perder na prova, tá? Não. Então, assim, é a questão de você se preparar, entender a prova, como é que funciona, né? Se dedicar aos seus estudos para você realizá-la e você conseguir o seu PES. Como foi que você fez para Gente, você se deixa eu falar um planejar? negócio. O meu FGTS, eu fiz todos os adiantamentos dele que vocês podem imaginar. Eu usei o meu FGTS para contratar o CDFNS.
Eu usei o FGTS para pagar o banco de questões do YouWord. Eu usei o saque adiantado do meu FGTS para tudo, tudo no processo. Então eu ainda tive essa ferramenta que eu consegui usar e até você que pode estar um pouco preocupado com isso, eu recomendo a você dar uma investigada, se você Muito consegue, bom, muito porque bom. para quem não tem dinheiro guardado, eu acho que é uma boa saída. E eu já É. estava pensando assim: "Eu vou ficar deixando esse negócio lá? Eu, né, nem vou estar aqui mais daqui a pouco, vai ficar tudo aí, eu vou sacar esse trem". E aí eu tive que me planejar. Então eu falei: "Não, então eu pago primeiro". Que a gente, a parte financeira é muito importante, porque é uma coisa que assusta. Quando você Sim. pega o processo inteiro e põe na ponta do lápis, você fica: "Meu Deus do céu, eu não tenho tudo isso". Mas calma, calma. Tem que eu falo porque, gente, eu não tinha também, não tinha. E eu tenho agora o meu número do conselho de enfermagem americana. Então tá tudo bem, o dinheiro, ele só é um impeditivo se você deixar. E se você fica ali, assim, preocupado, 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 a sua preocupação, na verdade, é o problema, não é o coitado do inglês. Eu queria saber de você, Vitória, você se arrepende de ter começado o seu processo há basicamente 1 ano e meio atrás? Por que também eu queria saber de você, por que que você decidiu entrar para a turma, né, por que você não decidiu fazer o processo sozinha? Ah, eu acredito que se Deus me mostrou você lá como uma facilitadora, por que que eu ia e teimar? Entra na parte da autossabotagem. Eu acho que às vezes tem algumas economias que são burras, né. Eu acho que às vezes a gente quer economizar, mas a gente acaba tendo mais trabalho. Então eu falei assim: "Se a Lorena é uma pessoa que conhece o processo, que tá lá", eu senti muita segurança na minha decisão. E eu ainda tive a preocupação, assim, mesmo eu sem estar formada e sem ter o Corém, Aham, eu tenho que lembrar que eu sou da turma 1 e foi antes de eu me formar. Eu vejo que aham, muitas pessoas perguntam, né: "Ai, não terminei a faculdade ainda, eh, posso entrar na turma?" Aí você fala: "Olha, recomendo terminar, tudo mais", mas ó, a minha ansiedade, eu falo que dessa vez a minha ansiedade foi útil, porque, eu falei: "Não, eu vou agora, agora, eu já preciso me alimentar disso", porque de certa forma, Lorena, eu falo com toda certeza, ter te conhecido no final do meu no meio do meu último ano da faculdade, e ter percebido isso foi algo que me fez, foi um incentivador também para mim terminar a faculdade. Eu uhum. acredito que se eu não tivesse entrado de cabeça nisso, talvez eu não teria conseguido terminar, talvez eu teria desistido, talvez eu não teria tido o empenho que eu tive naquela época. Então, para mim, foi a questão de confiar no que eu tinha sentido, de confiar naquele meu sentimento naquele momento, de que a Lorena conhece o processo, ela ensina como é que faz, e eu sei que se eu seguir o que ela tá falando, vai dar certo. Então, em momento nenhum eu duvidei. Que nem eu falei, eu fui um pouco besta, mais pra frente, porque teve coisa que eu deixei passar, sabe, que a gente deixa passar, que nem eu falei que a minha carteira não era a definitiva, que Aham, era provisória, mas, foi algo que eu achei que atrasou um pouco, porque eu fiquei quase 2 meses aham. esperando a minha depois que eu tinha pago, né, os serviços Seguiu de pra FMS, foram 2 meses que eu fiquei esperando a minha carteira vir, mas que todo o resto, assim, a resposta da RFA, eu consegui responder a minha RFA antes de eu resolver isso com o Corém, então, assim, o que eu achei que seria um impedimento não foi. Eu só confiei e fui de e cabeça, foi. assim, eu nem parei pra pensar muito não, falei: "O raio do o falo que o cartão de crédito ele é uma benção se você usa pra coisa certa", e é isso que eu falo: "Gente, usa o cartão de crédito, entendeu, no processo, e aí você vai, e depois você parcela o cartão", então, assim, você dá um jeito. E a gente tem que confiar, porque isso só não vai dar certo se você acreditar que não vai dar. Porque se você acreditar que vai, já deu. E é muito legal, assim, que eu vejo nisso nas turmas que a gente tem, é exatamente isso, essa conexão que vocês criam, né.
porque quando você tem um grupo ali, todo mundo no mesmo objetivo, na mesma meta, com a mesma energia, né, com a mesma vontade, né, de vencer o processo, de conquistar algo melhor, como você mesmo disse, é muito bacana isso, porque são pessoas que entendem da sua jornada, entendem das suas dores, né, da sua angústia, muitas vezes, da sua tristeza, às vezes, quando você está na descida da montanha-russa, né, então, assim, pessoas que se alegram nas suas vitórias, então, assim, é muito bom e eu vejo, assim, relacionamentos incríveis que vocês criam, né, na nossa comunidade, né, durante as turmas, né, pessoas que vocês podem levar para a vida inteira. Por isso que, para mim, se eu pudesse definir em uma palavra o processo de validação, vai ser sempre relacionamento. O meu processo durou 1 ano e 6 meses. E foi o processo que eu tive que passar, porque eu tive certas dificuldades, porque eu tive a questão financeira, mas tem pessoas que passaram em 3 meses. E maravilhoso. São pessoas que me inspiraram. Tenho certeza que a sua história inspirou muitos colegas que estão aqui nos assistindo, né, tudo que ela compartilhou aqui, que foi de coração, né, a jornada da Vitória, né, que já tem um nome de Vitória, né, vocês estão vendo aí, e ela conseguiu, né, a validação dela, conseguiu a licença profissional, hoje ela é licenciada nos Estados Unidos e agora está indo para uma próxima etapa. Quero te agradecer profundamente, Vitória, desejar para você uma jornada ainda incrível, né, eu sei que você tem a próxima etapa agora, que é a etapa da proficiência em inglês, e Sim. logo mais, né, você está com certeza aí assinando seu contrato para você vir para os Estados Unidos, realizando o seu sonho, né, de se tornar uma enfermeira efetiva trabalhando aqui, e também o sonho de seu marido, que um dia lá atrás disse que também queria, né, quem sabe, morar nos Estados Unidos, né. Então, desejo que você tenha, assim, uma jornada incrível ainda nessas suas próximas etapas, tenho certeza que a gente vai celebrar ainda, né, algumas vitórias que virão mais Sim. adiante, a sua grande oportunidade, o seu contrato, a sua vaga de trabalho e quiçá daqui a algum tempo já, quem sabe aí, né, 2024 você está pisando aqui nos Estados Unidos da América. Vocês viram aí a história da Vitória, que história inspiradora, né? Ela era técnica de enfermagem, fez a graduação, né, conseguiu a sua validação, hoje ela é licenciada nos Estados Unidos da América. E agora está ainda na jornada final aí para conseguir a sua nota, a proficiência em inglês e imigrar para os Estados Unidos da América. E você também, enfermeiro com grau de bacharel do Brasil, também pode ter essa mesma oportunidade.